Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, é uma grande alegria, uma satisfação também muito grande poder te receber, poder acolher você para iniciarmos juntos uma nova semana que Deus nos concede viver na sua graça, a 32ª semana do tempo comum, e em mais essa semana podemos fazer juntos a cada dia o nosso encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral. Vamos caminhar juntos então ao longo de mais essa semana. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro, e o evangelho do dia de hoje é segundo Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 6. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus pede que os seus discípulos sejam prudentes, que tomem cuidado para não provocar escândalos. Ele diz que muitas vezes os escândalos são inevitáveis. Nós precisamos nos empenhar para que sempre que possível, evitá-los em nossa caminhada de fé, em nossa vida comunitária, pois os escândalos sempre acabam envolvendo e prejudicando principalmente os mais pequenos, ou seja, as crianças, os pobres, os indefesos, aqueles que não têm ninguém por eles. Toda situação de escândalo, seja ela dentro da igreja ou fora dela, deve ser combatida. E esse é um dos grandes desafios da missão. Jesus ele usa palavras fortes para falar do combate aos escândalos, como por exemplo, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. E quando ele fala isso, ele quer mostrar a gravidade dos escândalos, dos estragos que eles podem causar numa comunidade ou na fé e na vida de uma pessoa. E Jesus sugere que no caso de alguém estar provocando algum escândalo, os discípulos e a comunidade de fé usarem da caridade pastoral e do perdão. E perdoar, meu irmão, minha irmã, não significa aprovar o erro e permitir que ele continue acontecendo, mas significa dar mais uma chance a quem errou para que corrija o seu erro e se converta. O Evangelho nos mostra então que quem confia em Deus evita provocar escândalos, porque tem a consciência que se escandaliza os pequenos, está escandalizando e ofendendo a Deus. E somente quem ama e respeita a Deus e age com a sua sabedoria, evita escandalizar os pequeninos. Mas no Evangelho de hoje, Jesus também ensina e recomenda o perdão. Quando ele diz que seu irmão pecar 7 vezes no mesmo dia e vier 7 vezes pedir o perdão, ele deve ser perdoado. O número 7 na Bíblia significa a perfeição, significa tudo. Então, Jesus ensina aos seus discípulos e a nós também que o perdão deve ser oferecido sempre a quem nos ofendeu, que para o perdão não pode haver limites, pois ele é a maneira perfeita de vivermos o Evangelho e de acabarmos com o pecado. E não é fácil agir assim. Somente quem tem fé é capaz de fazer o que Jesus ensinou. E por isso os discípulos perceberam como era pequena a fé que eles tinham, pois talvez eles ainda não conseguissem perdoar como Jesus pediu. E por isso eles pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus pergunta, questiona se eles realmente tinham fé, pois se eles tivessem fé, mesmo que fosse pequena, eles poderiam fazer muita coisa, poderiam pôr em prática o Evangelho e o perdão. E com isso Jesus também questiona a nossa fé,
e mostra o quanto é importante a gente ter fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda. Por isso, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, olhando para esse Evangelho, nos perguntemos também como anda a nossa fé. Ela é verdadeira? Nós temos fé sempre ou só temos fé quando tudo vai bem? As recomendações que Jesus nos dá no Evangelho de hoje nos ensinam o jeito correto de agir, de viver como seus discípulos e discípulas, e nos aproximam cada vez mais de Deus e dos nossos irmãos e irmãs. Nos sintamos chamados a segui-las para vivermos bem a nossa fé, fazer as coisas com sabedoria e sermos na igreja e fora dela pessoas íntegras, corretas, que não provocam e não se envolvem em escândalos, que não prejudicam os pequenos e não os afastam nem de Deus e nem da comunidade de fé. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, te proteja e conserve sempre na paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia tão agradável no dia de hoje. Eu te espero amanhã para o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho, se Deus quiser.